Olá, eu me chamo Ana Vitória e juntamente com Isabela vamos falar um pouco sobre a Era Moderna, suas influências artísticas, literárias, práticas e teóricas no fazer arquitetônico e urbano da cidade do século XX, respondendo assim as perguntas 1, 2 e 3 da atividade. Na pergunta 1 foi pedido para que falássemos de duas entre quatro vanguardas que muito influenciaram na concepção do espaço moderno com seus pressupostos. Então fizemos a escolha de falar sobre o Destil e o Expressionismo. O Destil foi um movimento de vanguarda que surgiu na Holanda a partir dos anos de 1916, influenciado pelas ideias do filósofo e matemático Matthew Schleiermacher, que falava sobre a matemática plástica que encerrava as verdades do mundo, em que todo o universo possuía proporções harmônicas. Outras figuras importantes para o Destil foi Piet Mondrian e Theo van Dusper. Mondrian foi pintor e ficou conhecido por uma das obras mais famosas que retratam bem os conceitos da vanguarda, a composição em vermelho, amarelo, azul e preto, produzida no ano de 1921. Theo van Dusper foi um artista gráfico visual e arquiteto conhecido como mentor do Destil, muito importante pois criou e participou de muitos protótipos e projetos arquitetônicos que tinham como base a vanguarda. O Destil possui ainda três fases. A fase holandesa, que é composta por estudos e aprofundamentos nos aspectos desse novo estilo. A fase de disseminação internacional, que serviu para expandir as ideias da vanguarda pelo mundo. E também foi um período muito rico em relação às produções que tentavam sintetizar os conceitos desse movimento, não só na arquitetura, mas também em móveis, pinturas, etc. E por fim, a fase de decadência, que provou que o Destil não conseguia se manter de pé devido à sua exigente elaboração plástica, que não condizia com as demandas concretas e problemas reais dos arquitetos da época. Os principais princípios do Destil são o uso de cores primárias e de figuras geométricas, principalmente o quadrado e o retângulo, a abstração, ou seja, a fuga da tradicional arte figurativa, a ortogonalidade com planos que se relacionam de forma independente, dinâmica, assimétrica e mesmo assim harmônica, o elementarismo, que é a busca pela representação do essencial, o Raumplane, que é um plano cruciforme livre, em que as partes da composição arquitetônica se diferenciam através de níveis e relações de espaço-tempo, como é o caso da Schroeder-Hauser de Gerrit Rietveld. E por fim, a arquitetura como um produto industrial que atende às demandas e contextos de sua época. Aqui estão alguns produtos do Destil nas suas três fases. A Vila N, de Robert Hantuf, construída durante a fase holandesa, ela sintetizava os primeiros traços do movimento e demonstrava uma iminência e constante crescimento da vanguarda do Destil na arquitetura. A Red Blue Chair, de Gerrit Rietveld, que foi uma cadeira produto do processo industrial que poderia ser produzida em massa e utilizava os princípios de ortogonalidade, formas geométricas e cores primárias do Destil. E o Café Albert, de Theo van Dusper e Sophie Tauber, que mostra a quebra dos princípios do Destil ao introduzir a cor verde e as formas triangulares na composição arquitetônica. Falando agora de seus pressupostos, aqui estão alguns dos principais pontos dos manifestos do Destil. A arquitetura como arte plástica é feita pela indústria e pela tecnologia, ou seja, baseada na produção em massa. Uma unidade balanceada e positiva, isto é, a disposição dos planos na composição arquitetônica, que podem ser dispostos de N formas e mesmo assim não perdem a sua relação plástica benéfica nem a sua unidade. A ideia de que a cor precisa ter uma finalidade na composição arquitetônica e que ela produz uma nova dimensão na relação espaço-tempo. A ideia de passeio arquitetônico, que surgiu a partir da influência de outras vanguardas, como o cubismo, que introduziu a ideia da quarta dimensão, que era o tempo, com a qual o observador deveria percorrer a composição arquitetônica e admirar todas as suas visões da forma mais plena. E a quebra da caixa fechada clássica e essa eliminação da dualidade entre interior e exterior, pois o intuito era se produzir ambientes abertos, bem ventilados e iluminados, que contribuíssem para a salubridade, que era uma questão muito recorrente da era moderna. Tendo-se por base isso, pode-se dizer que o Destil contribui para a concepção do espaço moderno, ao passo que ele propõe uma estética leve e funcional, que valorizava os espaços abertos e a luz, e isso contribui para a resolução da questão da habitação social salubre. Seus princípios de assimetria, ortogonalidade e elementarismo ajudaram os arquitetos a fugirem dessa ideia de construção clássica, que não atendia mais às demandas e desejos da época. Através de seus pressupostos, valorizava e atendia às demandas dos tempos modernos,
que era a racionalização, a simplificação, a produção em série, a estandartização, a economia. E, por fim, propôs o desafio de fazer uma arquitetura advinda do processo industrial, mas preocupando-se com uma elaboração estética rica e muito admirável. E aqui, outro movimento que a gente escolheu para falar um pouco sobre foi o expressionismo. E o expressionismo é um dos primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez seja o primeiro a focalizar em aspectos subjetivos do ser humano, fazendo os artistas realmente se expressarem. Não se sabe ao certo onde ou quando o expressionismo surgiu, mas é um consenso que tenha sido na Alemanha em meados de 1905. Uma das principais obras expressionistas é essa pintura, né, que está no slide, O Grito, de Elie Warmont, e ela reflete bastante uma certa tensão e um certo desespero que estavam presentes em várias das obras expressionistas. E tudo isso também se ocasionava, né, devido ao contexto social, político que o expressionismo veio a surgir. E já que eu falei um pouco das tensões da época, é importante que a gente entenda também em que contexto o expressionismo surgiu. E na Alemanha, no século XX, estava tudo muito conturbado, porque a Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra, e, além disso, era um período que estava tendo uma intensa urbanização e também muitos conflitos políticos entre o lado da esquerda e o lado da direita. E como se não bastasse tudo isso, o país também passava por uma baita crise econômica. E aqui, rapidamente, eu trouxe o Manifesto Expressionista, que foi assinado por Casimir Schmid em 1918. E aqui, nesse texto, ele reflete bastante como as obras expressionistas são e devem ser baseadas, tanto na experiência pessoal do próprio artista, quanto na busca por algo novo. E como a gente sabe, o expressionismo está presente em diversas vertentes artísticas, e uma delas é a própria arquitetura. E a arquitetura expressionista, ela surgiu no século XX e veio a se tornar uma das principais vertentes da arquitetura moderna. E especialmente em relação à arquitetura, o expressionismo foi muito importante, devido tanto ao contexto histórico quanto geográfico que ele surgiu, também o período, que era um período de busca por experimentação, quebra de paradigmas, uso de novos elementos, formas, cores, novos materiais na arquitetura, como por exemplo o vidro, que foi um material muito usado na arquitetura expressionista. E tudo isso envolvia, estava envolvido naquela busca por um novo mundo que era muito característica da arquitetura moderna e dos arquitetos modernos. Alguns arquitetos expressionistas também tinham aquela busca, aquela ideia utópica mais socialista, e também muitos projetos expressionistas acabaram ficando apenas no papel e não foram realmente feitos, devido à crise econômica, a situação que não era muito fácil na época. Entretanto, a gente teve ótimas obras expressionistas que saíram do papel, como essas três que estão aí no slide, que são a Torre de Einstein e a Igreja Matriz de São Apóstolo, nas quais a gente pode ver o uso das curvas, essa sinuosidade, parece que foi tudo esculpido à mão, e também o pavilhão de vidro, que foi feito com esse novo material da arquitetura moderna, que era o vidro, e ele é feito basicamente todo em vidro, então é muito interessante, é muito massa. Então, para concluir essa parte do expressionismo, vamos falar um pouco de como realmente seria uma arquitetura expressionista, de fato. E ela não seria uma arquitetura massificada, industrializada e coletiva, como era, por exemplo, no De Stijl. Ela queria ser funcional, mas ela também queria ser uma obra de arte, ela queria ser agradável aos olhos. Então, ela acabava sendo única e diferente das demais, porque ela não visava só o funcionalismo, ela visava também a expressão, a poesia, e ela era uma arquitetura poética, uma arquitetura lírica. Então, é muito importante que a arquitetura expressionista tenha participado do movimento moderno como participou, porque ela trouxe esse lado mais lírico, ela tirou aquele lado mais industrializado e trouxe a preocupação com a forma final, e trouxe também aquela forma de se expressar nos arquitetos e em quem visitava as obras, em quem vê as obras até hoje. Então, é de fato muito importante que a arquitetura expressionista tenha participado do movimento moderno.